meu nome é Miriane, eu sou casada com o Gustavo. Nós trabalhamos aqui no norte do Quênia com o povo Gabra, vai fazer um ano. E a gente gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês o que é o Gabra, o que é o povo Gabra, como eles se comportam. E hoje, especialmente, falar um pouquinho sobre a cultura da mulher Gabra, quem é essa mulher, o que ela faz. Também, talvez em 3 ou 2 pontos, compartilhar com vocês quais são as obrigações dessa mulher, o que ela faz, como ela se comporta na cultura, qual é a obrigação dela e como isso se aplica no dia a dia dela. E uma coisa especial na minha visão, né? Não é um estudo antropológico, mas na minha visão, ao longo desse um ano, eu tenho visto... A gente tem passado muito tempo com mulheres, né? É uma cultura muito bem definida entre homem e mulher, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, quais são as obrigações dele. E a gente tem, eu quanto mulher, tenho expendido bastante tempo com elas. E a oportunidade de sentar, mesmo não entendendo a língua por completo, sentar com elas e tomar um chai e tentar aprender as palavras, tem nos ensinado muito aqui. E uma das coisas que eu tenho aprendido enquanto nesses momentos de tomar chá, de sentar com elas, é como elas são hospitaleiras, como elas gostam de receber, como elas têm alegria de sentar com outra cultura para aprender e ensinar. Eles amam aprender, mas amam também ensinar. Então, se você tá aberto para aprender, eles vão estar abertos para serem ensinados também. E a mulher em particular, ela tem uma graça que eu fico... Elas aprendem muito rápido, né? Quando você tá ali, você tá com ela e você mostra que você quer estar com ela e que você respeita ela, ela se abre pra ouvir, ela se abre pra aprender. E quando ela aprende muito rápido. A mulher Gabra, ela tem algumas responsabilidades na cultura. Então, quando você fala de mulher Gabra, você fala de uma mulher que tem como prioridade a sua casa. Ela é responsável em chamar as amigas para construir a casa. Elas fazem. O homem, ele não põe a mão. O que ele vai fazer é levantar o sustento que ele precisa para que a mulher consiga as madeiras, para que a mulher consiga os tecidos. É ela que vai escolher a cor dos tecidos. Ela que vai escolher a linha. Ela que vai fazer, na real. Ela que vai fazer a linha dela. Se chama funo. Eles pegam fábrica, tecido velho, rasgam ele, dividem eles em 2 e eles vão passando, fazendo uma cordinha, fazendo um rolinho na perna, e eles vão juntando aquilo como se fosse uma maquininha, e eles vão fazendo as próprias... Eu até brinquei, vocês fazem macramê. Eles fazem as próprias cordas pra amarrar, e elas são responsáveis por isso, né? E elas nos ensinaram a fazer também, foi muito legal. Ela tem esse papel de cuidar da casa, ela tem a responsabilidade do cuidado, da gerência dos filhos. Uma coisa que a gente percebeu esse ano é que a mulher, depois de ter filho, ela passa 3 anos pra ter o próximo. Eles dormem separados, inclusive. O bebê vai dormir com ela até os 3 anos. Então, você entra na casa, ele é uma casa circular, dividida em 2 pedaços. No meio, a parte da frente fica a parte de alimentação, utensílios para casa do marido, coisas tradicionais como o potinho de colocar o leite, o potinho de colocar água, tudo enfeitado, ela que escolhe os lugares, mas na parte da frente. A parte de trás são 2 camas, são feitas... Agora eles têm colchão, eles têm uma treliça de cama, mas antigamente, se você vai no mais tradicional, é só as ripas de madeira, de árvore mesmo, que elas lixam, que elas cortam, deixam lisinha, e elas fazem com tecido de cabra, pele de cabra. Então eles vão colocando essas peles e vários tecidos em cima, e eles dormem ali. Então são 2 camas. Quando a mulher tá nesse período que ela pode engravidar, eles dormem juntos e as crianças dormem de um lado, ou quando ela tá com o bebezinho ainda de colo, que ainda tá amamentando, que é até os 3 anos, eles dormem separados. A mamãe vai dormir com o bebê e o marido vai dormir na outra cama. Isso até os 3 anos. Né? A Gabi, ela é muito vaidosa, muito vaidosa. É uma cultura que, se você olha à distância, você fala, nossa, que povo porco.
né? Eles não se lavam com frequência, eles não se cuidam. Eles se cuidam muito. É um povo que sabe viver em áreas remotas. É uma mulher que sabe andar, sabe caminhar quilômetros para pegar água e voltar sem reclamar. Eles têm toda a higiene deles. Elas gostam muito de brinco, de colar. Elas gostam de fazer os próprios colares. E tem muito disso dela fazer. Isso é lindo. Isso é lindo. Você aprende muito com elas. Só pra pontuar, o povo Gabbra, eles moram, a maior parte deles, em áreas muito remotas. Que não vai ter um mercado, uma loja, um shopping ou nada que a gente possa colocar como, isso aqui é civilizado. Então, tudo que eles têm, tudo eles mesmos fazem, né? Agora, por conta dos caminhões que vêm da cidade, eles conseguem encomendar coisas, né? E aí a gente vê um pouquinho da cultura mudando, né? Talvez a gente pode até, estão se modernizando. Mas a maioria das coisas são elas que fazem. Elas amam pintar as mãos com rena, principalmente a parte de cima do dedo. Eles pintam a unha e essa primeira parte aqui toda de rena, e elas ficam desfilando aquilo por semanas. Da unha não sai, a rena não sai da unha. Elas crescem e elas vão cortando, quando vai crescendo vai ficar muito grande. Mas elas pintam e ficam lindas. E elas amam aqueles desenhos nas mãos, que é por influência muçulmana também, né? Mas elas amam isso e elas ficam muito felizes se a gente falar pra elas que a gente tem... Inclusive, eu tô com alguns aqui, porque a gente pintou as unhas delas semana passada. Semana passada a gente pintou as unhas delas. Semana retrasada, perdão. A gente pintou as unhas delas e foi uma festa. Então ela é muito vaidosa, ela gosta de se cuidar, elas gostam de cores. E o povo Gabbra, ele tem uma cor muito escura de cor que eles gostam de usar. Então é um vermelho escuro, um verde, um azul escuro, preto, preto com branco, tudo com essas cores com branco. Eles gostam de fazer essa mistura amarelo com vermelho. Então você passa pelas casas, você vê quão colorido é esse vermelho, azul, verde junto, e elas gostam muito, muito de cores. E eles gostam de combinar, elas gostam muito de combinar cores também. A outra obrigação que a mulher tem é a responsabilidade no lar quanto à alimentação, ao cuidado. Os bebezinhos, eles são pastores de rebanho. Quando o cabritinho nasce, ele não pode ir junto com o rebanho, porque ele é muito pequenininho. Ele vai atrasar o rebanho, pode se machucar. Então, os bebezinhos, os cabritinhos, eles ficam na casa. Então, a mulher Gabbra, ela vai cuidar desses cabritinhos, ela vai colocar num lugarzinho separado pra eles, né? Toda a parte de almoço fica por conta dela. Se tem alguma coisa na cidade e o marido não tá, porque ele tá na folha, ele tá pastoreando os rebanhos com, sei lá, o filho mais velho ou a filha mais velha também. Se a família não tem menino, quem é responsável por pastorear são as meninas. E isso não tem tabu. Se tem menino, vai menino. Se tem menina, vai menina. A mulher fica responsável por questões sociais de o marido não tá, ela resolve na vila. Outra coisa legal que se aplica ao dia a dia dela e que a gente tem percebido é um contraste, né? Os cristãos Gabbras, os homens cristãos Gabbras, eles passam mais tempo em casa. A gente consegue ver a diferença de animação e de alegria quando os maridos estão nas vilas e quando eles não estão. A gente percebe mais tristeza, solidão, um desânimo por parte dessas mulheres, porque elas ficam praticamente semanas e meses, dependendo do tempo de seca, elas ficam semanas e dias sozinhas, né? E se ela não tem filho, ela fica perto da família ali do marido, sem o marido, né? Então imagina viver longe, por mais que não é uma cultura tipo, de toque, de carinho, como a gente tá acostumado ocidentalmente, eles têm essa ligação, esse carinho um com o outro de forma diferente, né? Na cultura deles, naquilo que a cultura Gabbra fala que é carinho, e eles têm isso. Então a gente percebe essa solidão e o contraste com a família cristã, porque o marido passa mais tempo em casa, então a gente vê uma alegria maior, né, de
do marido em casa, a presença do homem em casa. E é isso, né? Essa tem sido a minha visão da mulher Gabra ao longo desse um ano. De novo, não é um estudo antropológico. É como a gente tem visto e como a gente tem entendido a maneira que elas reagem à vida delas. Uma coisa curiosa também, e bem interessante, é que pra mulher casar, a maioria dos casamentos são arranjados. Então as famílias se conversam, e aí quando chega a época de casar, o pretendente da família vem falar com a família da menina, e eles oferecem camelos por ela, né? Então, geralmente, 3, 4, 5 camelos. Gente, camelo é caro, tá? Camelo é um negócio assim. É um dote muito bom, né? Então, a gente tem percebido isso, né? Tem visto isso, essa troca. Isso tem mudado um pouco na cultura agora. A gente tem muitas escolas, as crianças estão crescendo, sendo alfabetizadas, tendo conhecimento, sabem ler, escrever, falam outras línguas. Então a gente tem percebido nessa nova geração uma diferença nos casamentos. Eles precisam casar, mas agora algumas famílias permitem que os filhos se casem por amor, por gostar um do outro. Né? A gente tem os nossos vizinhos aqui, eles foram assim, eles casaram porque eles se gostavam, eles conversaram com os pais conversaram com os elders apoiaram porque eles eram de clãs diferentes, isso também tem na cultura, você não casa com o mesmo clã, você casa com clãs diferentes, e aí eles puderam casar. Então a gente tem visto como o acesso às escolas tem mudado o comportamento dos mais jovens, e a gente acredita que isso, quanto mais isso vai passando, as próximas gerações vão mudando a cultura radicalmente, né? A gente já percebeu muita coisa que os mais velhos falam, que já não acontece frequente na cultura por conta da escolarização das crianças, né? Então, isso tem mudado a cultura também. E é isso, eu sei que tem muito mais coisa que eu posso falar da mulher Gabra, a gente pode passar horas falando disso, mas que você possa assistir esse vídeo e ter um outro olhar da mulher Gabra. Elas são fortes, muito fortes. Elas são muito inteligentes, criativas, brincalhonas, felizes e sabem tirar proveito daquilo que para os outros povos é loucura. Como é que eles fariam isso? Eles conseguem. E é isso, muito obrigada.